Bom, vamos iniciar aí. Então, se liga aí, gente. Seguinte. O que é que nós vamos ver agora? Coisa bem simples, tá ok? Então, vocês têm aí a questão da formação dos blocos econômicos, a ideia geral, União Europeia, Mercosul, NAFTA, a questão do México e ALCA, ok? Então, basicamente, blocos econômicos, se a gente pega as diretrizes do que são os blocos econômicos, basicamente a ideia é você juntar países para que eles possam colaborar entre si. Como? Vamos articular a economia. Simples. Como eu estava citando, por exemplo, na aula, percebam que ele pode seguir um passo a passo, a evolução, ou ele pode seguir algo como simplesmente estabelecer um tipo desses 5 modelos de blocos econômicos que nós temos. Por exemplo, vamos destacar 3 aqui que nós vamos trabalhar agora. Zona de livre comércio, união aduaneira e mercado comum. Por exemplo, o NAFTA, quando foi criado, já foi pré-estabelecido que seria uma zona de livre comércio. Assim como o Mercosul, a ideia do Mercosul é que ele se torne um mercado comum, porém ele ainda não é. De acordo com os limites que os países possuem, o melhor adotado é a união aduaneira, certo? Onde eles vão pré-estabelecer tarifas para que os produtos entrem com o mesmo valor de impostos e a saída também, estabelecendo determinadas tarifas, né, para importações e exportações. E aí, no caso da União Europeia, que ele tem bases para ser uma união econômica e monetária, porém ele não é. Por quê? Porque existem dificuldades dentro do próprio bloco. Okay? E aí, falando em União Europeia, como vocês podem ver aí, a raiz da União Europeia está dentro do Benelux, certo? Lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, você tem que a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles resolvem criar uma relação comercial entre eles para facilitar o comércio de minérios, né? Aí o Benelux ele passa a evoluir para a SECA, porque vai atrair alguns outros países, e a SECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Então, em Luxemburgo, eles vão ter a sua principal sede. Qual é a ideia? É simplesmente dar isenção para a circulação de produtos como carvão mineral, ferro, né, e o próprio aço. Okay? Além de outros minérios como coque, agusa, que vão fazer parte aí da questão do aço. Isso chega a evoluir tanto e funcionar tanto que, como nós vimos também em sala, eles já pensam algo mais à frente. Como assim? Não ficar somente no carvão e nos subprodutos que levam ao aço, mas evoluir, criando políticas agrárias, políticas econômicas e ampliar essa ideia comercial. Tornam-se então a Comunidade Econômica Europeia, que futuramente passa a ser a União Europeia. Okay? Então você vai ter toda uma política, né? A União Europeia é um bloco bem estabelecido com suas relações políticas, ele age como se fosse um único país, certo? E aí você vai ter uma organização que envolve desde um Banco Central Europeu até mesmo uma Comissão de Direitos Humanos e Direitos Civis. Né? Você tem o Tribunal de Justiça, a Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, né? Percebam, por exemplo, se a gente fizer aqui uma busca bem rápida, o passaporte da União Europeia, né? Você tem, por exemplo, é o único passaporte. Né? A União Europeia, por exemplo, vem destacado aqui em cima, a União Europeia, Comunidade Europeia, e aí você tem os brasões dos países. Algo bem parecido, né, ou algo próximo, como era aqui na América, como está sendo aqui na América, né? Por exemplo, o Mercosul, você tem a bandeira do Mercosul, aqui é a questão do Cruzeiro do Sul, e aí você tem a República Federativa do Brasil e o passaporte Mercosul. Ok? Então, isso já mostra o empenho dos países em irem além das questões econômicas, certo?
Então, objetivos: promover uma unidade política, uma unidade econômica, melhorar o livre comércio dentro do bloco europeu, melhorar a condição de vida também dos seus cidadãos. É claro, a ideia não é simplesmente só gerar economia, é você viabilizar essa economia. Por que isso, professor? É simples. Se você tem uma economia globalizada, você tem uma competição globalizada. Então você vai ter um aumento da concorrência. Então alguns produtos são mais viáveis de você fazer uma troca interna, ok? Então, por exemplo, a política regional da União Europeia está direcionada para todas as regiões e cidades da União Europeia, certo? Eles não vão poupar espaço. Mas mesmo diante de toda essa parte, vamos dizer assim, benevolente da União Europeia, existem alguns atritos. Um dos principais atritos é a questão do Reino Unido, certo? Que terminou saindo do bloco europeu devido às constantes cobranças que eram feitas para que eles se estabelecessem dentro do bloco e aceitassem a sua moeda, o euro. A gente tem que lembrar que dentro da União Europeia nós temos a chamada Zona do Euro, que é o grupo de países que que adotam, né, o euro como sua moeda, enquanto que existem aí em torno de 8 países, se eu não me engano, 6 a 8 países, que não aceitam o euro como sua principal moeda, por divergências da política econômica, da política bancária e fiscal, certo? Então o Reino Unido, que sempre foi uma potência mundial, a gente tem que lembrar até antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram a grande potência política e econômica do mundo, e atualmente não exerce tanta influência devido à vitória dos Estados Unidos. Você tem que eles são a maior potência da Europa, certo? Então você tem aqui o primeiro-ministro britânico, ele fez toda uma campanha para que saísse. Claro que você tem toda uma pressão populacional, né? Por um lado você tem a pressão da União Europeia, que tentavam a entrada do Reino Unido, e você tem a saída do Reino Unido porque parte da população e grande parte dos políticos não viam vantagens em ficar dentro da zona do euro, certo? E nem queriam estar lá, ok? Tendo em vista também que o Reino Unido tem grandes parceiros comerciais, como por exemplo o próprio Estados Unidos, ok? Um outro segundo bloco importante de ser estudado é a questão do NAFTA, né? Como você tem aí o North American Free Trade Agreement, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Como o próprio nome diz, vai ser uma zona de livre comércio, certo? Mas professor, por que você está botando aí o muro do Trump? É simples. Primeiro, o muro não é do Trump, né? O muro foi construído pelo então presidente George W. Bush, né? Como uma tentativa de impedir uma entrada em grande proporção do mexicanos que adentravam, certo? Como vocês podem ver em vários filmes e séries, certo? Só reforçando aí, você tem sempre aquela ideia do mexicano trabalhando. E aí procurem perceber quais são os principais trabalhos do mexicano nos Estados Unidos, né? O limpador de piscina, é o cuidador de cachorros, é o pintor. Então são empregos básicos. E dentro da própria população norte-americana, que a gente tem que lembrar que eles possuem um grande acesso a formações superiores e técnicas, eles não vão querer exercer essas funções, certo? Então, grande parte dos mexicanos, onde grande parcela desses mexicanos entram, são imigrantes ilegais, eles terminam adotando esses empregos para si, ok? Mas essa não é a grande polêmica do NAFTA, não. A grande polêmica do NAFTA é uma política adotada pelos Estados Unidos dentro do bloco. Vamos pensar da seguinte forma: se é uma zona de livre comércio, então os produtos podem circular livremente, ok? Sim. Mas o que é livremente? Seria com a diminuição, se não for zero, seria algo próximo disso, para que os produtos não fossem taxados. Para a gente entender um pouquinho, se você comprar um produto fora do país, você tem chances de terminar pagando uma taxa, porque no Brasil já é estabelecido que produtos entre 100 até 500 dólares paga-se 60% do valor dele para que ele possa entrar aqui, ok? Beleza, então se a gente pega isso dentro dos Estados Unidos, não sei dizer o valor preciso, mas você tem aí o que seria uma forma de livrar os países, facilitando assim um comércio entre eles. Isso é uma maravilha, batemos palmas e tudo mais. Mas não é, porque é o seguinte, se você colocar esses três países,
você vai perceber o seguinte: você tem uma grande e superpotência produtiva e comercial do mundo, os Estados Unidos. Você vai ter uma grande potência social, cultural e de bem-estar social, que é o Canadá. E você tem o México, que vai ser, como podemos dizer, um país subdesenvolvido. Ok? Então vamos lembrar que países subdesenvolvidos nada mais são do que países que não têm grandes condições para crescer a um ritmo das grandes potências. É claro que existe toda uma relação histórica de exploração e de dívidas causadas aí por várias e várias estratégias, certo? Principalmente do período do imperialismo. Em outra aula a gente fala sobre isso, ok? Agora voltemos aqui um pouquinho, certo? Nós temos a grande potência, Estados Unidos, nós vamos ter uma segunda potência, no caso, o Canadá, e nós vamos ter o pequeno, o México. Então, quais vocês acham que desse aí será explorado? O pequeno, sim. O maior sempre vai explorar o menor. Então, nessa relação de exploração, o que é que nós vamos ter? Que o México vai receber uma grande demanda de indústrias norte-americanas como forma de frear o avanço dos mexicanos para dentro dos Estados Unidos. Ah, mas isso é uma maravilha, porque ele vai poder trabalhar na indústria e tudo mais. Não. O problema é o seguinte: parte dessas indústrias que vão são indústrias maquiladoras. O que seria isso, pessoal? É simples. Você vai ter uma indústria que pertence a uma outra grande empresa, vamos dizer assim, a Ford. E você vai ter uma empresa que não é colocada como filial ou subsidiária. Ela vai ser uma empresa maquiada, por isso que o nome é maquiladora, certo? E aí o que vai acontecer é que dentro dessa maquiagem nós vamos ter a pequena mágica dos Estados Unidos, que vai ser o quê? Essa pequena mágica vai ser nada mais nada menos do que mandar as peças para que elas sejam montadas. Vamos pensar da seguinte forma: você acha que é mais fácil eu montar algo como esse cocar, ou eu ter que já preparar, cortar tudo isso aqui? Montar. Se alguém já me der essas pecinhas cortadas aqui, vai ficar muito mais fácil de se produzir, certo? Além disso, existe todo um conjunto de técnicas para que seja cortado de forma precisa. É o que acontece, certo? Se você pega, por exemplo, um carro, ele, né, como vamos ver aqui, ele tem pequenas peças e tem alta tecnologia. Por exemplo, um aparelho como esse, certo? Então você tem aqui cortes precisos e aí você vai precisar de uma mão de obra super especializada para fazer isso, ok? Então vai ser mais fácil ou vou precisar de menos pessoas para fazer isso, porque, por exemplo, eu tenho uma máquina que vai fazer todo o corte e a precisão para mim e aí eu posso utilizar um número pequeno de empregados para isso, especializados, afinal eles podem só precisar programar. Beleza, ele foi lá, mexeu no programa, e o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer uma grande quantidade de peças. Ótimo. Mas o que é que vai acontecer depois? Eu preciso de alguém para montar. Mas a demanda por montagem é muito alta. Logo, eu vou precisar da grande quantidade de pessoas. E onde é que eles vão parar? É simples. No México. Ok? Então eu pego um país que tem uma grande população, uma população que não tem, né, na visão norte-americana aí da situação, não vai ter a formação do norte-americano. Então o que é que eu faço? Quando eles montarem o nosso carrinho, certo? E aí é que vem um grande lance. Beleza. Eu vou utilizar uma grande quantidade de mão de obra, ao mesmo tempo eu vou estar pagando bem menos, enquanto que um empregado norte-americano equivale a 5 ou até mais empregados mexicanos, ok? Então isso vai baratear, porque eu boto, por exemplo, ao invés de eu colocar 5 empregados norte-americanos, eu coloco 5 mexicanos, que custam 5 vezes menos. Então eu vou ter aí um grande lucro com relação a isso. Ah, mas aí faz parte do livre comércio e tudo mais? Sim, faz parte. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte:
E o lucro? Será que o lucro fica dentro do México? Não fica. O lucro vai todo para os Estados Unidos e essa é a maior crítica para esse bloco. Tá ok? Porque cerca de 90, 95% do lucro vai ser emitido para os Estados Unidos. E o que é que a gente vai ver aqui? Ó? Olha só o que acontece. A diferença de investimentos entre Estados Unidos para o México e a quantidade de investimentos do México para os Estados Unidos é uma diferença que passa aí dos 60 bilhões em 2 décadas. Então você tem aí 60 bilhões de dólares em 2 décadas, você vai ter uma média de 3 bilhões de dólares que são enviados. Mas aí fica uma margem de 10% dentro do México, ok? A gente tem que lembrar também que o PIB, Produto Interno Bruto de um país, ele conta também com os aparatos como a mão de obra, as máquinas, né, e a produção. Como esse aparato, as máquinas, a mão de obra e também a produção fica dentro do México, o dinheiro deveria ficar no México, mas não fica. Ele fica só para os termos estatísticos, quando na verdade grande parte desse dinheiro volta para os Estados Unidos como se fosse um empréstimo, saldando isso também com grandes dívidas, tá bom? Então o NAFTA ele foi criado em 1992, é um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. O objetivo é facilitar essas transações econômicas entre os países. Eles não querem saber do mesmo dinheiro, eles não querem saber da livre circulação de pessoas, ao contrário, eles só querem saber da produção e do desenvolvimento, certo? Então, embora o NAFTA tenha colocado fim a essas barreiras alfandegárias, existem alguns produtos que não passam sim a ter esses benefícios da zona de livre comércio, certo? Além disso, são criadas leis e proteções comerciais que vocês acham que vão favorecer a quem? Aos Estados Unidos. Afinal, ele vive de se proteger, inclusive dos ditos terroristas, certo? Há também uma certa insegurança criada para os 3 países, porque a livre circulação de produtos ela é muito boa para as grandes empresas, mas, por exemplo, para um pequeno comerciante. E essa migração de empresas norte-americanas para o México vai afetar realmente o mexicano? Não, vai afetar a grande população norte-americana, que elegeu, por exemplo, o Trump com promessas de que ele iria retornar as fábricas para os Estados Unidos. Mas será que as grandes empresas vão aceitar isso, tendo que pagar novamente 5 vezes mais ao seu empregado? Ou será que os sindicatos e a própria população norte-americana vai abrir mão desse luxuoso salário para ter o seu emprego? Fica aí a ideia para você pensar, né? Além disso, a dependência tecnológica. Você acha que grande parte dessa tecnologia vai surgir lá do México, por exemplo? Claro que não. Grande parte da tecnologia vai vir do Canadá e dos Estados Unidos, por exemplo, certo? Além disso, empresas locais que não têm como competir diretamente com as grandes empresas. Então o México recebe as fábricas, eles terminam perdendo suas empresas locais, né? Suas indústrias locais, ou que vão sendo engolidas pelo próprio mercado livre, certo? Então, assim, eles possuem um grande potencial, por quê? Porque essas 3 nações concentram uma grande parcela do PIB do mundo, certo? Então você tem aí mais de 300 milhões de pessoas, o que é um grande mercado consumidor. E a grande crítica disso aí vai para a ALCA, porque é o seguinte, se a gente pegar todos os países da América, com exceção de Cuba, porque a jogada da Guerra Fria que ainda permaneceu, né? Então a ideia é o seguinte, a partir dos anos 96, 98, os Estados Unidos lançam a ideia de expandir o NAFTA para toda a América, com exceção de Cuba, deixa Cuba para lá, ok? É comunista, então ninguém liga, mentira, só uma onda, certo? Então a ideia é que formasse um grande bloco, e isso realmente seria um imenso bloco. Você teria 34 países, incluindo, por exemplo, o Brasil, que é uma grande potência, certo? Pode não parecer, mas é. Ok? Então o que vai acontecer é o seguinte, vão existir vários problemas. Estudiosos, professores, universitários, sociólogos, jornalistas e tudo mais, eles mostram ao mundo o exemplo do México, certo? Se você tem o México com um PIB de 1 trilhão de dólares, a gente tem que lembrar que parte desse 1 trilhão não pertence ao México e pertence diretamente aos Estados Unidos, devido à manobra maquiladora.
ok? Então, por exemplo, qual desses blocos aqui você tem, por exemplo, que pertence ao NAFTA? A modalidade da ALCA e do NAFTA seria a Zona de Livre Comércio. A União Aduaneira seria o Mercosul e a União Europeia seria Mercado Comum, ok? Ah, mas professor, eu estou vendo aí que a moeda, por exemplo, tem que ser comunitária. Sim, a União Europeia, ela é um mercado comum em suas regras, apesar de estabelecer o euro. Mas a gente tem que lembrar que a zona do euro não tem em todos os países, ok? Então, esse quadro fica aí como forma de vocês estarem prestando atenção e estarem revisando aí sobre os blocos. Você anota aí no caderninho, em qualquer cantinho, que a zona de livre comércio é o NAFTA e o ALCA, a União Aduaneira vai ser o Mercosul e o mercado comum vai ser a União Europeia. Ok? Então, para muitos especialistas, a ALCA ela vai beneficiar poucos, por exemplo, Canadá, Canadá, Estados Unidos e até mesmo o Brasil, sim, certo? Então vai ser um grupo, um conjunto de propostas que tem como facilitar a circulação de produtos. Mas vamos pensar da seguinte forma: os países da América Central, que grande parte dos produtos são produtos agrícolas, teriam como competir com os grandes produtos de alta tecnologia, das tecnologias de ponta? Para o Brasil é até fácil, porque ele recebe grande parte dessas fábricas. Mas vamos pensar aí nos vizinhos. Acho que não, né? Por exemplo, exportações do Brasil para dentro da ALCA. Já só vem aumentando aí a partir de 2008, a partir dos anos 2000 vem subindo muito, certo? O Brasil ele procura adotar vários países da América. E aí, por último, o último bloco vai ser o Mercosul, tá certo? Que é o Mercado Comum do Sul. Mas veja que o nome é só uma falácia, porque na verdade não é um mercado comum, certo? Países associados. Vamos pensar da seguinte forma: qual a diferença entre país membro, país associado, país observador? Se a gente for pensar isso como um clube, os países membros são aqueles que têm o poder de voto. Eles podem votar as políticas e eles podem criticar ou não. Os países associados, eles simplesmente pagam para ter acesso e ter os benefícios, mas não têm o poder de voto. Ou seja, numa assembleia desse clube, eles não podem votar, por exemplo, sobre a reforma da piscina ou da sauna, ou do salão de jogos, que é sempre importante, certo? E o observador é aquele cara que fica na porta do clube querendo entrar, mas não pode por algum motivo, certo? Então, por exemplo, em 1994 surgem, né, as primeiras ideias, e aí eles vão assinar o Tratado de Assunção. No dia 1º de janeiro entra a ideia de União Aduaneira do Mercosul. Em 96, o Chile, vendo as ideias, e a Bolívia, eles resolvem pedir para entrar, mas não ser um membro efetivo, certo? Em 98, Brasil e Argentina começam a discutir sobre a proposta da moeda única, o que vem facilitar a ideia de mercado comum. Mas, professor, por que ele não se tornou um mercado comum? Vamos pensar aqui um pouquinho. Você tem aqui que o Brasil tem um PIB que está bem maior do que isso, esse dado está um pouco desatualizado, mas atualmente você tem um PIB do Brasil de 3 trilhões de dólares, certo? Aí você tem um grande número de exportações. Mas pegando os números aqui só para facilitar, olha só o PIB do Brasil ele é 2 vezes maior ou 3 vezes maior não, 3 vezes não, mas 2 vezes maior do que a soma do PIB dos outros países membros do Mercosul, certo? Então, por exemplo, de 1 trilhão, 400 bilhões de dólares que circulam dentro do Mercosul, 950 pertencem somente ao Brasil. Dados bem desatualizados aqui, certo? Depois a gente corrige isso aqui. Mas vamos pegar aqui as exportações, por exemplo. É a mesma situação. Mais da metade das exportações do Mercosul estão concentradas dentro do Brasil. Então aí já fica a ideia daquela relação desigual, certo? Então, para um relacionamento ele ser bom e saudável, fica a dica aí para vocês, namoradores, tem que ter um equilíbrio das situações. Se não tem um desequilíbrio, você vai ter um relacionamento desequilibrado, o que logo pode levar a agressões, a abusos, entre outros, que são as principais acusações que os países fazem com relação ao Brasil, que acusam o Brasil de estar utilizando o Mercosul para se autopromover.
Será que é isso mesmo? Vamos ver o seguinte, a gente tem que lembrar que o Brasil tem grandes dimensões. A gente tem que lembrar que o Brasil possui uma população bem maior. E falando em população, vocês podem ver aqui, ó, o Brasil ele tem mais da metade da população do Mercosul. É claro que isso exige do Brasil maiores políticas, né, internas, mas ele também precisa de políticas externas. Nenhum país ele pode se isolar, né, diante da economia globalizada. Não estou falando de Cuba, viu? A Cuba é um exemplo de economia isolada, mas se é um bom ou mau exemplo, você tem que ver a realidade de lá. Tá ok? Então, olha só. Essas desigualdades aqui, fora que vocês podem ver lá no livro, levam a essas contradições. Tipo, por que não é um mercado comum? Simplesmente porque nós temos uma desigualdade nas produções, nas exportações, em níveis populacionais e também nas políticas bancárias, certo? Países como a Venezuela têm a inflação passando dos 100%. A Argentina está controlando há pouco tempo. O Brasil passou por essa crise recentemente e está tentando controlar essa inflação. Já Paraguai e Uruguai, que eram países que até 5, 10 anos atrás eram considerados países bem fracos, agora eles são países de ponta, com alto desenvolvimento e inflação controlada. Tá certo? Um abraço para você, Morrica. Bom, então você tem, por exemplo, qual o papel da Argentina? Ora, a Argentina é um grande produtor de calçados. O Brasil também. Então já tem uma competitividade. Eletrodomésticos. Grande parte dos eletrodomésticos que você tem aí dentro da sua casa são produzidos em parte na Argentina, certo? Agora você tem, por exemplo, uma grande barreira burocrática que impede essa dinâmica de importação e exportação da Argentina. A questão da Venezuela envolve muitas questões políticas, certo? O governo de Hugo Chávez ele tinha uma proximidade com grandes países aqui, inclusive do Brasil, na época do governo, né, do então Lula. Mas aí, já vou dizendo a vocês, a ideia não era fazer uma invasão bolivariana aqui na América, nem tampouco encher aqui de socialistas, não. Não, porque tem que lembrar que a Venezuela é um grande produtor de petróleo, certo? Então essa proximidade aí é aumentar a relação e a troca de petróleo, já que o Brasil possuía grandes, né, produções e explorações de petróleo dentro da Venezuela. E para impedir que fossem tomados, né, a gente fez essa relação. O que é que a Venezuela pediu em troca? Me coloque dentro do Mercosul. Mas a gente tem que lembrar que dentro do Mercosul só pode ser aceito se todos votarem. Se um único país não aceitar, é cancelado. Foi o que aconteceu. O Paraguai não aceitava. Por quê? Porque o Paraguai tem apoio dos Estados Unidos, certo? Mas os Estados Unidos é inimigo mortal da Venezuela. O que é que vai acontecer? Eles vão impedir que a Venezuela entre. Mas em 2008, o presidente do Paraguai foi afastado. E nesse momento, o Mercosul vota pelo afastamento do Paraguai e joga dentro a Venezuela, certo? 2008 não, desculpe. Okay? E aí nós vamos ter o seguinte, o Paraguai, quando volta, já vê a Venezuela inserida. Qual o papel da Venezuela atualmente? Bom, diante de toda essa crise econômica, né, fica difícil eles terem alguma produção, certo? Não só crise econômica, é uma crise política também, inclusive chegando a estágios próximos de algo que possa ser considerado como guerra civil, certo? Os pequenos Paraguai e Uruguai, eles são grandes parceiros econômicos. O Paraguai, durante muito tempo, era considerado o país que fabricava produtos piratas, ou o país de muambeiro, tipo, vou lá pegar minhas muambas para vender aqui meio mais barato. Por quê? Porque lá tem uma política de facilitação de importações. Ok? Bom, então vocês podem fazer aí os exercícios do capítulo 3 e 4 do EDEB, tá ok? Pegando um caderno interativo, dando uma olhada lá nas atividades, tá bom? Procure algumas questões na internet, deixe sua dúvida e lance para mim e corre que dá tempo, beleza? Falou!